E aí todos nós precisamos trabalhar juntos para que a gente possa encontrar uma solução que seja legal para todos, tá? Então, diálogo é uma palavra-chave, conversar é uma palavra-chave. Só que não adianta eu querer conversar com a pessoa se a pessoa está de cabeça quente, compreende? A melhor coisa que a gente pode fazer quando a pessoa está de cabeça quente é deixá-la no canto dela, de boa. Porque aquela bronca, aquela irritação, aquela raiva vai passar com o tempo, tá? E aí que entra a questão do diálogo, tá? Para isso, uma coisa que eu sugiro é que vocês conversem. Então, de repente, você está na tua família, tem você, tem o marido, tem a esposa, tem os filhos. Então, é muito legal que vocês estabeleçam uma rotina de diálogo, de troca de informação, onde a gente pode expor os nossos sentimentos, sim, para outra pessoa. Só que aí é legal que todo mundo esteja combinado de se ouvir. Então, precisa ter uma dinâmica aqui que precisa ser combinada, porque senão a coisa pode piorar, tá? Porque de repente eu tô em conflito com a minha esposa, de repente, aí eu vou conversar com ela. Só que aí não adianta eu querer conversar com ela no momento que eu estou de cabeça quente, ou se ela está de cabeça quente. Não, o momento legal para a gente estabelecer um diálogo é quando todo mundo está de cabeça fria, todo mundo está tranquilo. Aí a gente pode conversar, tá? E aí é que tá. Aí as coisas podem desandar muito rapidamente, porque tá, de repente a pessoa com quem eu convivo, seja minha esposa, seja marido, seja pai, seja filho, de repente a pessoa tem um padrão de comportamento e eu me incomodo com aquele padrão de comportamento. E aqui eu falo literalmente de qualquer coisa, tá? Então de repente a pessoa ela tira o sapato fica na sala. Eu estou falando sim de coisas simples, coisas pequenas, coisas que todos nós temos aí, as nossas características comportamentais que são diferentes das da outra pessoa. Então, de repente, eu deixo meu sapato na sala e, de repente, a minha esposa ela não gosta disso. Então, de repente, ela fica brava com isso. Agora, num determinado momento, talvez ela pense assim, eu não vou criar caso, não vou falar nada, então ela deixa aquilo passar. Só que aí o que acontece? Ela fica com aquele sentimento negativo. Então, no dia que ela está mais tranquila, beleza, ela deixa passar. Agora, acontece uma coisa, outra coisa, várias coisas vão acontecendo. Então, tudo aqui começa a acumular, porque a pessoa já não está podendo sair de casa, aí ela está preocupada com o trabalho, está preocupada com o financeiro, está preocupada com o filho, com a lição de casa do filho, com não sei o quê. E aí, de repente, ela está no momento que ela já está estressada, já está meio pilhada, aí ela olha e vê ali que eu larguei o sapato no meio da sala. Aí ela vem e explode, entendeu? Então, a gente quer evitar esse momento, a gente quer estabelecer o diálogo justamente para que isso não aconteça. Porque na hora da explosão, essa não é a hora para a gente pegar e querer conversar, entendeu? Então, nessa hora, o negócio tem que esperar a pessoa ficar de cabeça fria. E se você está num momento que de repente está estressado e está dando um piti, está dando um estouro, tá? Então, é legal também que a gente perceba isso na gente. Pô, eu não estou legal, eu acabei sendo meio grosso, eu acabei falando de uma forma diferente do que eu queria, então eu não estou legal. Então, peraí, deixa eu fazer alguma coisa para mudar o meu estado. Então, eu vou para um outro canto da casa, vou para um outro cômodo, vou dar um tempo, vou respirar, vou assistir alguma coisa que faça eu dar risada, vou ler um livro, sei lá, eu vou esperar baixar aquela minha energia. Naquele momento que a pessoa está pilhada, que ela está dando o piti, não é um momento legal da gente querer dialogar. Porque aqui, dependendo de como você vai falar, pode piorar ainda a situação, tá? Então, o que eu quero passar para vocês nesse vídeo são dicas que podem mudar a tua comunicação de uma forma geral com as pessoas e não apenas nessa fase de quarentena não, tá? Isso de uma forma geral na vida da gente, tá? Se a gente conseguir estabelecer um trabalho de diálogo com as pessoas, as coisas ficam muito mais fáceis, os conflitos podem ser resolvidos de uma forma muito mais simples, tá? E aí tem alguns truquezinhos que a gente pode usar, tá? E uma das coisas que é assim, básico do básico e que pega muito, tá? É assim, ó gente, isso é 99,99% das vezes. Quando as pessoas estão em conflito e vão querer conversar, elas cometem nesse sentido um erro no sentido de estabelecer um diálogo, um erro absurdo.
Então vamos supor, nesse exemplo mesmo que eu estou dando, de eu deixar o meu sapato na sala e a minha esposa ficar brava com isso. Então pode ser que ela chegue para mim e ela fale assim, tá? Ó, você me irrita porque você deixa o sapato na sala quando você tira, tá? E aí o tom de voz já vira uma questão aqui, porque já vem um tom agressivo. Por quê? Porque ela já está estressada, compreendeu? Se eu tiver no momento que eu estou tolerante, que eu estou bem comigo, aí eu posso até deixar passar, mas e se eu também já estiver estressado, aí eu vou retrucar para ela também num tom de voz agressivo. E aí a coisa escala, aí você sabe como é, você já vivenciou isso. A gente quer trabalhar justamente para a gente encontrar outro jeito de se comunicar com as pessoas, tá? Então começa por aí. Quando você quiser dar um feedback para uma outra pessoa, vamos pegar esse exemplo aqui, tá? Digamos assim, o marido deixa o sapato, tira o sapato e deixa no meio da sala e a esposa fica brava, tá? Se a esposa vai falar para ele assim, ó, você me irrita, ela já está aqui inconscientemente, ela não está fazendo isso de propósito, ela quer resolver a coisa, tá? Só que inconscientemente ela já está dando uma brecha para que a coisa escale, e aí pode virar uma discussão, pode virar uma briga, aí é o conflito que a gente quer evitar, ok? Então, como é que ela poderia falar a mesma coisa, só que sem dar uma chance, sem colocar um anzol para que a coisa escale? Ela poderia chegar e falar assim, ela fala com dela, tá? Ela fala assim, sabe o que acontece? É que eu me sinto mal, eu me sinto incomodado, eu não fico legal comigo quando eu vejo ali o sapato no meio da sala, porque eu trabalhei a tarde toda para deixar a casa arrumada, e aí, poxa vida, eu me sinto desvalorizado, eu me sinto, sei lá, como se eu não estivesse sendo percebida. Então, esse é um truque incrível, tá? É incrível, pode experimentar. Em vez de você apontar o dedo para a outra pessoa e falar, ó, você está me deixando estressado, você está me irritando, você está me incomodando, mude esse jeito de falar, traga para si o teu sentimento e fala desse jeito. Quando acontece isso, quando o sapato fica no meio da sala, eu me sinto assim, eu me sinto irritado, eu me sinto desvalorizado. Aí você fala do teu sentimento. Quando você fala assim, você não está acusando a pessoa, tá? Outra coisa que a gente precisa lembrar é que todos nós temos comportamentos assim, tá? Então, pode ser que largue o sapato no meio da sala. Quem está habituado a fazer isso, nem percebe. E aí também não percebe que às vezes, e muitas vezes, isso pode estar incomodando a outra pessoa, tá? Tome cuidado aqui para não cair na generalização de achar que todo homem faz isso. Não, não é todo homem que faz isso. E também há mulheres que fazem assim. Aliás, como eu disse, todo mundo tem o seu padrão de comportamentos que a gente nem sequer percebe que pode ser que esteja aborrecendo a pessoa que convive com a gente. Então, estabelecer uma rotina de diálogo é fundamental, tá? Onde, por exemplo, vamos dizer assim, vamos juntar a família toda na mesa e vamos fazer uma rotina de feedback. Primeira coisa que tem que acontecer, todo mundo tem que estar num estado de tranquilidade. Não adianta você querer fazer isso no momento que a pessoa está brava, está irritada, está estressada, está com medo. Não adianta, esse não é o momento. O momento é quando está todo mundo tranquilo. Vamos conversar? Então, todo mundo tem uma rodada para falar. O que é importante aqui nessa rotina de diálogo é o seguinte, é que por exemplo, quando eu estou falando, você me ouve, tá? E quando você está falando, eu paro e te ouço. Isso é uma outra coisa muito simples, muito básica, mas que a gente não está acostumado a praticar. A maioria das pessoas tem o seguinte padrão. Eu começo a falar, por exemplo, olha, eu me sinto incomodado, porque o sapato fica no meio da sala, o sapato pode ser a toalha que fica em cima da cama, pode ser a calcinha que fica pendurada no banheiro, compreende? E aí, quando eu começo a falar, a pessoa já retruca e fala, mas você deixa a toalha em cima da cama, não sei o quê. E aí, gente, aí não vai ter outro caminho, tá? O destino disso vai ser guerra. É o que você quer? Eu estou aqui imaginando que o que você quer é estabelecer paz na tua casa. Eu estou aqui imaginando que o que você quer de verdade é ficar bem com você e com as outras pessoas. E o caminho para a gente conseguir isso é o caminho do diálogo. Agora, para o diálogo funcionar, e para funcionar mesmo, todo mundo tem que falar, tá? Porque às vezes, vamos fazer um diálogo, então vem cá, vamos juntar todo mundo, junta a esposa, junta a mãe, a avó, os filhos. Agora é o seguinte,
Eu vou falar como é que tem que ser assim, o sapato tem que estar em tal lugar, a toalha tem que estar em tal lugar. Aí eu chego querendo determinar a ordem da coisa. Não, aí também isso não funciona. Porque quem foi que elegeu você? O rei da casa, ou a rainha da casa, compreendeu? Então esse é um padrão muito comum. Quando a gente quer regular as coisas, a gente sai dando ordem. Aí a gente vai, inevitavelmente, criar conflitos com as pessoas. Então, tem um caminho que é muito mais fácil, que é exatamente o caminho do diálogo. E uma forma de você estabelecer um diálogo que seja saudável com a tua família, pode ser essa que eu estou te falando. Não é a única forma que tem, não. Há várias formas. Esse é um jeito, tá? Primeira coisa, vou lembrar, todo mundo de cabeça fria? Beleza. Aí, vamos fazer uma rodada em que todo mundo vai falar o que sente, o que pensa. Só que na hora de falar, precisamos estabelecer essa regra antes de começar a rodada, tá? Então, na hora de falar, eu não vou falar assim, você faz isso ou você faz aquilo. Ó o dedo, ó o dedo. Espera aí, para de apontar o dedo, entendeu? O que eu vou falar assim, falar, eu me sinto assim, eu estou me sentindo assim, está acontecendo isso comigo. Aí você vai pegar e vai falar. E as outras pessoas, isso tem que ser combinado antes, tá? Vão ouvir, simplesmente ouvir, sem dar pitaco, sem querer mudar a cabeça do outro, tá? E no final, quando eu tiver falado, por exemplo, aí as outras pessoas vão falar, Vés, muito obrigado por você ter compartilhado o teu sentimento, tá? Beleza, então agora eu vou ouvir você. E você vai falar da mesma forma, enquanto você fala, eu vou estar apenas ouvindo, sem retrucar, isso é bem desafiante de fazer, mas você consegue, tá? Vou ficar quietinho, tá? Deixa a pessoa falar, quando ela terminou de falar, eu vou falar, Maria, Joana, sei lá, Marcos, muito obrigado por ter compartilhado o teu sentimento. Vamos para o próximo. Todo mundo falou, e aí você vai descobrir, nessa rodada de conversa, que tinha muita coisa sobre os sentimentos das pessoas que vivem com você, que você simplesmente não fazia a menor ideia. Essa rotina, pura e simplesmente desse jeito, vai ajudar o diálogo entre você e a tua família a ficar muito mais fácil, tá? Terminou a rodada? Então aí vai ser a pergunta, o que a gente vai fazer, só que aí é o seguinte, o que a gente vai fazer então para mudar isso que não está legal para a gente, tá? Então agora a gente vai fazer uma nova rodada de comunicação de novo, cada um na sua vez vai falar, tá? E nessa nova rodada de comunicação, a coisa vai funcionar assim, agora que eu já falei o meu sentimento, e todo mundo falou o teu sentimento, então eu vou falar assim, vou começar falando assim, então tá, gente, o que eu não vou falar de você, eu não vou falar da filha, da mãe, do pai, do avô, não, vou falar de mim, vou falar assim, eu vou fazer o seguinte para mudar isso, então eu vou me propor a fazer mudança, ninguém vai falar para mim, você não precisa apontar dedo para ninguém, tá? Faz essa primeira rodada em que cada um fala do teu sentimento, e depois cada um vai falar assim, eu vou fazer o seguinte, então agora quando eu chegar em casa, eu vou pegar o meu tênis, e aí na hora que eu tirar, eu já vou tirar e imediatamente eu já vou colocar lá no armário de sapato, tudo bem? Eu vou começar a fazer isso a partir de agora, e se acontecer de eu esquecer, porque pode acontecer de eu esquecer, porque eu estou tão acostumado a fazer daquele jeito, tá? Que pode ser que eu esqueça, e se eu esquecer, você pode simplesmente falar para mim assim, o teu tênis ficou lá na sala, e eu mesmo vou lá pegar e vou recolher. Minha sugestão, pega esse vídeo aqui, mostra para todo mundo da tua família, tá, o vídeo, aí vocês conversam para ver se vocês querem todo mundo fazer essa dinâmica. Querem fazer essa dinâmica? Então experimentem essa dinâmica, você vai ver que ela é realmente mágica. Eu vou recapitular, tá? Primeira coisa, todo mundo de cabeça fria, certo? Beleza, mostra esse vídeo para o pessoal ver como é que é a dinâmica. Então, concordamos? Vamos fazer isso para a gente melhorar a nossa comunicação? Todo mundo quer? Porque se for imposto, se for na questão do autoritarismo, aí já não vai ser legal, entendeu? Então a galera topou? Então beleza, vamos fazer. Vamos fazer uma rodada, tem um truquezinho que você pode fazer, eu estou procurando aqui alguma coisa, mas não tem nada, tu pode pegar uma bolinha, muita gente faz isso, tá? Isso já é para quando a coisa está muito crítica. Agora, se não precisar da bolinha, é ótimo, você pode pegar uma bolinha, uma caneta, sei lá,
e aí só pode falar quem está com a bolinha na mão. Tá? Essa é uma dinâmica bem conhecida para estabelecer, para resolver conflito de comunicação. Tá? Então eu estou com a bolinha, eu vou falar. E o que eu vou falar? Eu vou falar do meu sentimento, eu não vou falar do que você faz. Eu vou falar, ó, eu me sinto assim, eu me sinto, sei lá, desvalorizado quando o sapato fica largado no meio da sala, ok? Aí eu me sinto assim, então aí eu fico triste. Eu estou falando de mim, não estou apontando o dedo para ninguém. Aí eu vou passar a bolinha para o próximo, entendeu? A bolinha pode ser virtual, ou se você precisar, pega mesmo uma bolinha, uma caneta, um objeto qualquer. Até pega o saleiro, só fala quem está com o saleiro na mão. Aí passo a bola para outra pessoa. Aí ela fala, olha, o que acontece é o seguinte, sabe? Quando eu chego lá no banheiro, e aí não foi dado descarga, aí eu fico triste, porque a gente está trabalhando para a gente ficar bem, e aí parece que a gente não está conseguindo, porque aí não é um ambiente que fica limpo e eu me entristeço com isso. Um exemplo, tu vai dar a tua justificativa. A questão é simplesmente você trazer para você e falar, eu me sinto assim. E evitar o negócio do você, apontar o dedo. Então, não adianta você ir para esse diálogo armado. Guarde as suas armas, tá? Deixa em outro lugar as armas e vai para o diálogo. Depois que todo mundo falou, todo mundo expôs o teu sentimento, você já vai ter falado, já vai ter ouvido as outras pessoas, tu vai perceber que já vai ter percepções diferentes. E aí a gente começa a segunda rodada. Na segunda rodada, então, digamos, começou comigo, eu vou falar assim, agora que eu falei o meu sentimento e ouvi o sentimento de todo mundo, então agora eu vou falar o que eu vou me propor a fazer para mudar essa dinâmica. Então eu vou falar assim, ó, a partir de hoje, eu estou me propondo a pegar o meu sapato, quando tirar já vou guardar no armário de sapato, tá bom? E se acontecer de eu esquecer, eu peço para que vocês apenas me avisem, ó, o sapato ficou lá na sala, eu mesmo vou lá, pego e guardo. Você já se predispõe a corrigir o teu comportamento. Aí você passa a bola e o próximo vai falar também do mesmo jeito, ó, o que eu vou fazer agora para mudar essa dinâmica. É muito importante que seja sempre focado no eu. Na hora que eu vou falar do meu sentimento, eu me sinto assim, tá? E depois na rodada de solução, eu vou fazer a seguinte coisa para mudar isso, tá? Essa é uma dinâmica muito, muito simples, muito, muito básica e extremamente eficaz. Se está acontecendo com você na tua casa, na tua família, está rolando conflito, tá? Se vocês estão se estressando aí na tua comunicação, e se isso está acontecendo,